O Observatório de Mulheres Assassinadas revelou que 28 mulheres foram mortas desde o início do ano em Portugal, em contexto de violência familiar. O levantamento é feito com base em notícias da comunicação social. O ano começou bem negro em termos de estatísticas. O caso de uma mulher morta a tiro pelo companheiro em Lagoa foi um dos 7 femicídios registados em janeiro, o pior mês apontado pelo Observatório de Mulheres Assassinadas. O mais recente relatório, conhecido hoje, diz que entre o início do ano e 12 de novembro houve 28 mulheres assassinadas em Portugal, num contexto de relação familiar ou de intimidade. Um número igual ao de todo o ano passado. Estamos a assistir a um aumento comparativamente com o ano anterior, porque estamos a 12 de novembro e efetivamente já igualamos o 31 de dezembro de 2018 e também já assistimos a um aumento se comparamos também com o ano 2017. O relatório tem como fonte as notícias publicadas na comunicação social. Em média, por mês, 5 mulheres foram vítimas de violência extrema. 3 delas acabam por morrer. Na maioria dos casos fatais, em 71%, as mulheres assassinadas eram vítimas de violência doméstica na relação. Está na hora de nós questionarmos o que é que está efetivamente a falhar. E é a nossa ótica, é a ótica deste observatório, que o grande problema tem a ver com o facto da própria sociedade, todos nós, enquanto cidadãos, não vislumbrarmos ainda que é um problema da sociedade. Não é um problema só dos tribunais, ou só das polícias, ou só da saúde, ou só da segurança social. Temos este dever acrescido de denunciar. A maioria das vítimas mortais e homicidas tem entre 36 e 50 anos. A casa continua a ser o espaço onde ocorre a maior parte dos crimes cometidos, sobretudo com recurso à arma de fogo. Lisboa é a região que registra mais casos. Só este ano, as mulheres assassinadas deixaram 45 filhos órfãos. De facto, são números muito preocupantes, tendo em consideração os danos que estes filhos também vão ter que viver durante as suas vidas e que, de facto, são mortes ou danos que vão comprometer o seu desenvolvimento psicoafetivo. E há respostas para estes filhos? Infelizmente ainda não. E esta tem sido uma grande preocupação das associações que trabalham com vítimas de violência na criação ou na exigência de criação de respostas continuadas, especializadas, gratuitas e de uma forma estruturada para as crianças vítimas diretas destes tipos de crime. No balanço dos últimos 15 anos, o Observatório contabiliza 531 mulheres assassinadas em Portugal, em contexto de intimidade. Segundo números do Governo, morreram 26 mulheres e 7 homens assassinados desde o início deste ano em contexto de violência doméstica. A diferença entre estes números do Governo e os da UMAR explica-se com uma definição legal de vítima. O Governo está, entretanto, a preparar uma lei que permite aos tribunais criminais detectarem e decretarem medidas de proteção de menores neste tipo de crime. A ideia é acabar com a contradição entre as decisões dos tribunais de família e os criminais. Muitas vezes são atribuídas responsabilidades parentais aos agressores. Em alguns momentos ter parecido ou terem existido decisões dissonantes entre quem julga na parte criminal e que toma medidas de coação na parte criminal e quem decide ao nível da família e menores no que diz respeito às medidas de promoção e proteção e à regulação das responsabilidades parentais. Teremos uma proposta de solução que será aquela que no contexto atual e mais não só de um ponto de vista da operacionalização como do ponto de vista técnico melhor responde, que será a possibilidade do juiz de instrução criminal quando decide as medidas de coação, tomar provisoriamente medidas relativamente aos menores que possam existir, no caso de existirem menores, medidas essas que obviamente depois vão ter que ser validadas por um juiz especializado na área de família e menores. Cláudia Amorim, da Comissão para a Igualdade de Género e Violência Doméstica da Ordem dos Advogados, é nossa convidada neste jornal. Muito boa tarde. Boa tarde. Esta questão das crianças é fundamental e esta contradição entre decisões de tribunal também. Absolutamente. Muitas vezes falamos nisso. Sim, a criança é uma vítima. Eu não conheço esta proposta em concreto, é agora muito recente e nova, ainda não tivemos a oportunidade de estudar. De todo modo, era algo que já vinha há muito tempo a ser conversado e a ser estudado.
como é que se pode fazer essa interação mais eficiente entre o Tribunal de Família e o Tribunal Criminal, para que as crianças possam estar protegidas, mas que, ao mesmo tempo, que os seus direitos e o seu superior interesse também esteja protegido. Porque muitas vezes acontecia isso, e nós debatemos aqui muitas vezes, a pessoa que agredia a mãe ou o pai tinha uma guarda, como se nada tivesse passado, como se nenhum crime horrível tivesse acontecido. É verdade. E a mensagem que uma criança ou um jovem recebe é totalmente invertida, não é? É verdade, o problema aqui é que cada caso tem que ser visto de uma forma muito individual e muito isolada. Eu não sei em que medida que será possível para um juiz de instrução criminal, no momento em que aplica medidas de coação, conseguir ter essa visão integrada, e parece-me que aqui o principal problema será um problema de tempo e de eficiência. Ainda que haja medidas decretadas, é preciso que depois não demore muito tempo até que alguém com preparação para o efeito e equipas multidisciplinares, em que haja também psicólogos e eventualmente técnicos da segurança social, para que possam apreciar o que é melhor para a criança. Porque, de facto, é verdade, temos inclusive juízes que ordenam que as visitas ao progenitor sejam feitas na prisão. Temos crianças a ir à prisão visitar os pais, muitas vezes pais que também são agressores dessas mesmas crianças. Portanto, essa integração das decisões de ambas as áreas de direito é essencial. Aqui fala-se de um tipo de crime específico, um crime muito fechado na família, um crime muito íntimo. A justiça não devia ter isso em consideração. Na sua opinião, vai tendo, as coisas mudaram? Ou seja, são crimes específicos. Há uma vida das crianças, dos menores, dos jovens, dos filhos do casal a proteger, e essa rapidez de que fala não deve ser assegurada porque estamos a falar deste tipo de crime? Deve e deveria ser assegurada, mas de facto não é. As coisas melhoraram. Nos últimos anos melhoraram substancialmente, há uma atenção maior a estes temas, há uma especialização maior, tanto ao nível dos magistrados, como dos advogados e dos técnicos, mas ainda estamos a anos-luz daquilo que é necessário. Chegamos a ter crianças que são afastadas dos progenitores e estão 4 e 5 anos até haver uma decisão que de facto pense e tenha em conta os interesses todos em presença. Ora, claro que se houver uma criança que quando é pequenina deixa de contactar com um dos pais e volta a contactá-lo 5 ou 6 anos depois, o vínculo estabelecido é absolutamente deficiente e, portanto, isso é essencial, que sejam processos urgentes, que tenham prioridade sobre todos os outros processos e que sejam vistos dessa forma integrada. Nós já ouvimos aqui na SIC Notícias, a propósito deste crime, de juízes de tribunais de família que dizem que era tudo mais fácil se todos trabalhassem em grupo, multidisciplinarmente, e essa rapidez nem sequer envolve mais meios, mais dinheiro, mais investimento, nada, é só todos trabalharem juntos. Considera que se está a trabalhar nesse sentido? Eu penso que isto são iniciativas pontuais de alguns profissionais do setor. Sim, e esse é também outro problema. Vemos aqui algumas comarcas e alguns tribunais que já conseguem ter essa interdisciplinaridade e outros que não o fazem. Portanto, também depende muito e sempre das pessoas. Portanto, as ferramentas existem, não são ainda as ferramentas ideais. Esta proposta pode tentar ir ao encontro dessa pretensão, mas verdadeiramente também parece que ainda há aqui uma divisão entre os dois tribunais e, portanto, o Tribunal de Instrução Criminal avança e depois o Tribunal de Família valida, o que pode ser também uma coisa que vai criar novas entropias. A lei ainda não está totalmente pensada para a integração entre estes dois polos, mas já existem ferramentas legais que possibilitam que isso aconteça, mas de facto isso não se verifica em todos os tribunais. Nós, de cada vez que falamos dos números, concentramos nos números e os números são horríveis. No seu entender, o que é que a situação está a melhorar? Há pouco ouvíamos uma responsável da UMAR a dizer que este é um problema social. Não basta aos tribunais, aos juízes, aos advogados, à polícia fazer tudo o que está ao seu alcance. A coisa tem que começar antes, não é? Sem dúvida nenhuma, porque nós temos aqui dois problemas, duas vertentes. Um problema de prevenção e depois um problema de execução. Na prevenção, a prevenção começa naquilo que me parece que é a base essencial, que é na educação. E, portanto, é preciso haver programas específicos, designadamente nas escolas, para consciencializar os meninos e as meninas para este problema da violência doméstica e também para não desculpabilizar as condutas violentas, que não são, como todos já sabemos, apenas violência física. A violência psicológica é uma violência muito grave e que incide muito sobre as crianças, designadamente em contextos de divórcios, litigiosos, etc. E tem que ser desde cedo que as escolas têm que acompanhar tanto os professores como
psicólogos, coisa que ainda falha no sistema público de ensino, um apoio maior em termos de psicoterapia e de apoio psicológico para estas crianças e a formação base para ensinar o que é permitido e o que é que não é permitido. E numa idade mais avançada, nos jovens, sabem o que é violência, o que é violento, sabem distinguir o que é uma agressão, um namorado agressor ou uma namorada... Infelizmente, aqui os trabalhos que se têm vindo a fazer nas escolas com adolescentes, os resultados têm sido um bocadinho assustadores. Portanto, neste momento, ainda há aquela ideia de que o namorado ou a namorada agarrar no telemóvel para ver quem é que ligou ou para ver quem é amigo no Facebook é uma conduta aceitável, que revela que a pessoa até tem um interesse, até quer saber e, portanto, o ciúme, muitas vezes está subjacente a condutas de violência doméstica, ainda é visto como algo que faz parte do amor e do interesse e do gostar de... Lá está, são paradigmas e pré-conceitos que têm que ser desmistificados junto dos jovens e das crianças e isso parece-me que ainda nos falta um bocadinho, embora haja uma série de projetos que estão a ser implementados nesse sentido. E com sucesso? Os números, nesses ainda não conseguimos... Ainda não passou o tempo suficiente. Ainda não passou o tempo suficiente porque se começou, infelizmente, tarde a trabalhar nessa via. Mas nós aqui há uns tempos ouvíamos a Catarina Martins do Bloco de Esquerda a dizer que isto devia ser encarado como um problema de segurança nacional. Considera que nós mesmo assim debatemos este tema e, apesar de nós de comunicação social falarmos a miúdo deste tema, acha que mesmo assim debatemos pouco? A comunicação social, de facto, tem dado uma atenção especial a este tema. Penso que tem ajudado bastante a que haja reações e projetos, embora também haja, como sabemos, e isso penso que até foi refletido há pouco tempo no Código de Conduta, um problema às vezes de réplica de comportamentos e, portanto, é difícil medir entre falar muito do assunto ou falar menos por via da tal réplica de comportamento. Agora, acho que é sempre importante falar do assunto e cada vez mais esse assunto está na ordem do dia. Concordo que é um problema muito grave porque interfere com muitas esferas, portanto não só com o tal dentro de casa, mas depois com tudo o que se reflete fora de casa e também com o perpetuar de comportamentos violentos, porque muitas vezes isto vem de pessoas que agora são adultas, mas que já sofreram abusos e violência enquanto eram crianças e depois estas crianças que sofrem agora a violência muitas vezes também vão praticá-la quando são adultos. É o normal delas. Infelizmente, isso sim, é o normal. Agora, é preciso terem atenção que depois a vítima também tem que ser acompanhada no pós-execução da pena, ou seja, muitas vezes até pode correr bem o processo crime, digamos assim, mas tem que haver uma consciencialização de que a vítima depois tem uma série de mecanismos a que pode recorrer para voltar a ter uma vida e para deixar de ser vítima. Precisamente, e isso também, por exemplo, mesmo em termos de direitos laborais, o acompanhamento, porque as pessoas têm o direito, por exemplo, a mudar de trabalho, a poderem não ter o estatuto de vítima revelado para que possam iniciar ou reiniciar a sua vida sem ter um estigma e muitas vezes esse acompanhamento, essa sensibilização das entidades patronais, diga-se privadas, mas também públicas, ainda não está suficientemente forte e, portanto, acaba por ser difícil as pessoas terem coragem de denunciar porque percebem que depois todas as implicações que têm na sua vida ficam meio sozinhas. Quanto ao agressor, para terminarmos, quanto ao agressor, as penas de prisão... não sei se são grandes, são pequenas, não me cabe a mim avaliar, mas de qualquer maneira os agressores e agressoras voltam à vida normal e voltam a ser agressores se não tiverem nenhum programa que lhe explique que a sociedade não vai aceitar esse comportamento. Há, de facto, alguns programas no âmbito do cumprimento da pena, ao que parece não muito, infelizmente, ainda eficazes. Houve um aumento, de facto, temos esses dados da Direção-Geral de Justiça Prisionais, um aumento das prisões efetivas para condenados em violência doméstica. De qualquer forma, isso também não resolve por si só o problema, porque pôr as pessoas na prisão, mas depois não tratar da sua reabilitação, também não é útil. E por isso é que eu dizia que a execução, designadamente a execução da pena, também é fundamental. Acompanhar o agressor e tentar que ele compreenda a gravidade da sua conduta criminosa para não a repetir, designadamente através dos filhos. O que muitas vezes acontece, quando já não se consegue chegar à vítima primária, através dos filhos acaba por se continuar a perpetuar a conduta violenta. Muito obrigada pela sua presença neste jornal.